Muito bem, vamos colocar aqui nos comentários o motivo da live. Então é desdobramentos do meu jejum de 60 horas e a realidade, desdobramento do meu jejum de 60 horas e a realidade do paciente. Desdobramentos do meu jejum de 60 horas e a realidade do paciente iniciante. Vou botar entre aspas o iniciante. Iniciante. Muito bem, pessoal. Bem-vindos todos. Desdobramentos. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Desdobramentos do meu jejum de 60 horas e a realidade do paciente iniciante. Vocês viram ali na caixinha de perguntas que teve algumas perguntas, e hoje o dia inteiro eu recebi perguntas sobre o meu jejum de 60 horas. E sobre isso tem muita coisa interessante. Pouca coisa interessante sobre mim e muita coisa interessante sobre vocês. A minha história com jejum eu já contei aqui, já fiz jejuns bem maiores do que de 60 horas. O meu jejum mais difícil foi de 62 horas, porque eu decidi que eu ia fazer jejum tomando só água, temperatura ambiente, o que é uma coisa bem desafiadora, porque quando a gente está em jejum, os prazeres assim de tomar um café, tomar um chá, tomar um chimarrão, tomar uma limonada, tomar um caldo, amenizam aquela falta assim do mastigar e da alimentação. Só que, surpreendentemente, o que eu quero falar com vocês hoje aqui não é sobre a minha experiência com jejum, e sim sobre a experiência de vocês mudando o estilo de vida. E vem assim o médico fazer um jejum de 60 horas, e vem o médico tomar banho na piscina congelada, e vem o médico fazer exercício pesado em jejum e etc. E aí fica uma sensação assim, ó, que para emagrecer, para ter saúde, para ter longevidade, é necessário se expor aos extremos. E isso é uma visão errada que vocês têm, e é uma visão errada que eu posso passar eventualmente compartilhando com vocês um pouco da minha rotina. Então lembrem assim, ó, eu vivo assim como eu vivo hoje há 10 anos. Então, coisas que hoje vocês acham que para mim é muito fácil, o Marcelo fez 60 horas de jejum, fez 96 horas de jejum. Na verdade é o produto de muito desafio e de muito estudo e de muitas tentativas frustradas do passado. E aí hoje, assim, o Marcelo fica um ano inteiro sem comer comida processada e eu não consigo ficar um dia sem comer um doce. Eu já escutei essa frase. O Marcelo fica um ano sem comer comida processada e eu não fico uma semana sem comer um pão. O Marcelo faz 60 horas de jejum e eu não consigo ficar 12 horas. Então saibam assim, ó. Certamente é um pouco mais fácil para mim do que é para vocês, mas entendam a mudança de vida como sendo uma coisa permanente, como sendo uma coisa, um trabalho contínuo. Esse trabalho ele nunca termina. E quando vocês veem assim, o banho gelado, quando vocês veem os jejuns maiores, quando vocês veem desafios maiores do que a média, não encarem isso como sendo uma demonstração de que tanto eu quanto outros profissionais ou outras pessoas que vocês conheçam, assim, que fizeram um jejum gigante ou conseguem ficar muito tempo sem comer comida processada, conseguem fazer exercício todos os dias, não encarem isso como sendo assim, essa pessoa consegue fazer coisas que eu não consigo, então eu sou um incapaz e aquela pessoa é uma pessoa mais capaz do que eu. Você sabe aquela imagem da sapatilha da dançarina de balé,
que aí tem assim, um pé tá dentro da sapatilha e o outro tá fora da sapatilha, e o pé de fora da sapatilha mostra que aquele pé tá destruído, e na sapatilha parece que tá tudo muito bonito. Quando vocês me veem fazendo jejuns maiores, ou os meus pacientes fazendo jejuns maiores, quando vocês me veem tomando banho em água congelante, ou vocês veem meus pacientes fazendo isso, não pensem que nós temos superpoderes e fazemos isso porque somos superiores. Na verdade, só uma coisa nos torna superiores, que é seguir tentando. É ter começado devagar. Vocês acham que quando eu aprendi eu consegui fazer um jejum de 60 horas há 10 anos? Não, eu tinha dificuldade de ficar 3, 4 horas sem comer. E lembrem que eu era um gordinho diabético, tomava remédio para o diabetes, para a pressão. Então, hoje, eu quero que vocês entendam assim, ó. O motivo da live é o desdobramento desse meu jejum último de 60 horas e a realidade de quem está começando. Lembrem que até pouco tempo nem se sabia das abordagens low carb, jejum. Muita gente até hoje ainda nem sabe o que é a hormese, o impacto do ambiente externo, os estímulos biológicos no ambiente metabólico. Então hoje, quando eu faço tudo isso, eu quero que vocês entendem assim, ó. Quando eu faço essas coisas hoje, é quase como uma devoção, assim, é quase como um agradecimento por eu conseguir hoje ter a capacidade de fazer coisas que jamais eu conseguiria no passado, e por eu conseguir fazer hoje coisas que a média das pessoas não consegue, mas não porque a média das pessoas é incapaz, mas é porque a média das pessoas não está ainda disposta a se desafiar tanto. E o grande motivo de eu fazer um jejum maior é para quando o meu paciente vai no consultório e eu digo assim, olha, talvez... Eu digo assim para os pacientes de primeira consulta já fiquem sabendo, quem não é meu paciente, quem quer ser, veja bem. Eu digo assim, ó, a gente é o produto das adaptações aos estímulos que recebe do ambiente. Todos os estímulos são importantes. A temperatura, o frio, o calor, a luminosidade, o ciclo circadiano, a atividade física, o nível de estresse, tudo isso são estímulos biológicos que geram adaptações, mas nada é mais potente do que a dieta, a rotina alimentar, para gerar respostas metabólicas adaptativas e transformar a gente em quem a gente é, em gordo, magro, forte, fraco, saudável ou doente. No final, é sempre a rotina alimentar que determina os desfechos de saúde, pelo menos é a que dá a base metabólica, liga e desliga genes, altera a produção enzimática, altera a produção hormonal e transforma a gente em quem a gente é. Então, quando a gente quer deixar de ser uma pessoa, por exemplo, um obeso ou um diabético, e quer passar a ser outra pessoa, uma pessoa magra, forte, sem diabetes, é necessário trocar o comportamento alimentar de um por outro, porque esse comportamento alimentar é que vai criar o novo ambiente metabólico. Então eu digo para os pacientes assim, ó, sempre acaba sendo a rotina alimentar. E tem duas variáveis principais na rotina alimentar que vão alterar os desfechos metabólicos. A primeira grande característica da rotina alimentar que altera os desfechos metabólicos é o processamento mínimo e a adequação biológica, é comer comida de humanos e parar de comer produtos processados que não são adequados para o consumo humano. Tá? Falando assim parece uma coisa muito estranha, mas isso se resume basicamente a farinha, açúcar, óleo e álcool. Parar de comer isso e comer comida de humanos. E a segunda variável é a frequência alimentar. Se a gente joga com o nível de processamento, com adequação biológica e proporções adequadas que não vem ao caso, e frequência alimentar, a gente altera o ambiente metabólico e consegue transformar uma pessoa gorda numa pessoa magra numa pessoa forte, e assim vai. Então o jejum, ele é a frequência alimentar zero, é a ausência de frequência alimentar, é o parar de comer. Essa é uma das um dos mais potentes estímulos biológicos que gera as mais profundas adaptações metabólicas para a sobrevivência ao jejum. Então isso é desafiador, isso é histórico, tem a ver com o nosso desenvolvimento humano, tem a ver com o nosso desenvolvimento comportamental, de disciplina e comprometimento, e serve então para o paciente entender quando eu falo lá assim, ó, frequência alimentar baixa. O que é isso, doutor Marcelo? É não beliscar, não ficar comendo no meio. Tá bem, mas eu posso tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar? Pode, é uma frequência alimentar de 4.
vai transformar um grande obeso numa pessoa super magra? Pode, desde que consiga fazer déficit calórico com 4 refeições. O que acontece na obesidade é que a alteração metabólica que produziu a obesidade faz com que, na vigência de uma frequência alimentar aumentada, a pessoa não consiga fazer déficit calórico. Por quê? Porque a gente, quando é gordo, a gente tem fome, a gente come. E pedir para um gordo comer várias vezes no dia e todas as vezes que comer pouco, é quase condenar um gordo a não conseguir emagrecer, porque a gente, quando tá gordo, a gente tem fome. Então, trabalhar com frequências alimentares menores aumenta a taxa de sucesso por vários motivos. Os principais são as adaptações metabólicas à frequência alimentar mais baixa. Mas também amplia a capacidade de sucesso quando diminui a necessidade de decisão. Se a pessoa tem que almoçar e jantar, e a gente pede para ela ter moderação no almoço e na janta, é mais fácil ela conseguir ter moderação do que se ela comesse de 3 em 3 horas e tivesse que ter moderação em todas essas vezes. Então, o jejum do Dr. Marcelo fez 60 horas, 96 horas, é muito mais do que demonstrar poder ou demonstrar capacidade. É uma viagem no tempo, é um estudo pessoal e é para que o paciente iniciante saiba que pode pular o café da manhã, tá tudo bem, calma. O jejum de 60 horas do Dr. Marcelo é um experimento pessoal, é uma coisa só para mim. Eu já fiz muito mais coisas que eu não boto aqui no Instagram. Eu já fiz outros desafios pessoais que eu não boto, porque muitos de vocês me conhecem há pouquíssimo tempo. Então, o que uma pessoa que recém está me conhecendo, não sabe nada da minha história, e abre o meu Instagram e vê que eu fiz 60 horas de jejum? Bom, para um paciente iniciante, isso pode ser assustador. Pode ser assim, não, esse cara não pode ser o meu médico porque eu não consigo nem pular o café da manhã. Então, se tu é um novato e está me escutando, eu quero que tu entenda assim, ó, isso faz parte de um desenvolvimento pessoal bem maior. Eu tenho uma década de vivência nisso e eu quero que tu entendas assim, ó. Nossa, eu não consigo nem pular o café da manhã e esse médico fez 60 horas de jejum. Para aí, eu quero saber como é que isso aconteceu. Não fica com medo, assim, não te sente desafiado. Te sente só desafiado no sentido assim, ó. Como eu não consigo fazer uma coisa e existem pessoas que conseguem fazer coisas muito maiores? Bom, eu não posso viver sem entender como que o desenvolvimento pessoal poderia me tornar apto a fazer essas coisas. Então não se assustem assim, ó, ao ver os extremos no meu Instagram e não entendam como os extremos, jejum gigante, banho congelante, exercício extremo, etc., que a saúde, a longevidade, nem mesmo o emagrecimento dependa disso. Ninguém precisa fazer jejum de 60 horas para emagrecer. Ninguém precisa fazer jejum de 48 horas para emagrecer, tá bem? Jogar com frequência alimentar baixa significa parar de beliscar e desafiar o organismo a usar a própria gordura como forma de energia por um tempo maior. Então vocês vão me ver falar sobre jejum intermitente 16/8, vocês vão me ver falar sobre ETRF, tem já postagem ali no feed, vocês vão me ver falar sobre OMAD, One Meal a Day, uma refeição por dia, que são modos de trabalhar com frequência alimentar. E vocês vão me ver falar, eventualmente, de jejuns prolongados. Vocês já viram que eu fiz live com a doutora Maíra Soliani, que é a nossa referência no Brasil sobre jejum prolongado. Então tem que quebrar os mitos e os tabus, mas entender assim, ó, primeiro passo para mudar de vida e melhorar a saúde como um todo. Não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com banho frio, não tem nada a ver com nada. Primeiro passo é parar de comer porcaria, começar a comer comida, isso é básico. Tá? A primeira coisa é essa, esquece banho gelado, esquece jejum de 24 horas, nem isso tu precisa. Tu precisa parar de comer bobagem todos os dias, precisa mudar a cultura alimentar, precisa começar a cultivar uma cultura alimentar voltada para a saúde e para a longevidade, tu precisa começar a criar uma cultura alimentar voltada para o entendimento de que o que tu ingere vai impactar o ambiente metabólico e vai construir o corpo que tu vai ter daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a 40 anos. É o que tu ingere que vai formar esse corpo. Então a primeira coisa é se alimentar de um jeito decente no que diz respeito à qualidade da dieta. Uma dieta adequada em qualidade, ela por si só já diminui a compulsão, diminui a fome, aumenta a saciedade, torna mais fácil diminuir a frequência alimentar. Então o segundo passo
é diminuir a frequência alimentar, parar de beliscar e dar mais tempo para o corpo usar as reservas e até mesmo dar mais tempo para o corpo se reparar. Aquela coisa chamada autofagia que começa quando a gente oferece um tempo maior para o organismo sem alimentação. Depois que a gente já tem uma frequência alimentar mais baixa, que já torna possível usar as reservas como forma de energia, a gente tem que começar a se nutrir mais de nutrientes e menos de energia. Consumir mais comida densa em nutrientes que alimente e menos carboidrato, menos gordura até. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer depois, assim, com mais conhecimento. Tá? E entender que mudar a qualidade da dieta, mudar a frequência alimentar, se nutrir mais com nutrientes e menos com energia faz parte de uma mudança comportamental que leva em consideração um bom manejo do estresse, um bom convívio social, um estilo de vida onde não tem espaço para o sedentarismo, um estilo de vida onde a gente valoriza o contato com a natureza, o ciclo circadiano, então uma vida mais legal, uma vida mais saudável, tá? Não se assustem, assim, jejum de 60 horas, jejum de 96 horas, banho congelante, exercício em jejum, no frio, na chuva, tudo isso vocês vão ver eu fazer. Mas quando eu sentei aqui pela primeira vez para estudar e ver o que eu ia fazer, eu simplesmente tive que me concentrar em não comer bobagem e diminuir a frequência alimentar. Calma, respira, tá? Não fica com medo. Então, quando eu digo assim que o mais importante é mudar a cultura, entendam que a gente tem a vida inteira para fazer isso. E quando vocês veem o médico ou o paciente fazendo medidas mais extremas, pensem no pé da bailarina e entendam que isso é o fim de um processo muito maior e que se vocês são iniciantes, vocês não têm obrigação de fazer jejum nem de 24 horas. Vocês não têm obrigação nenhuma de se expor ao frio, de fazer exercício maior. Vocês têm que só melhorar a cultura alimentar, comer comida natural, parar de beliscar. Tocar a vida para frente e ir ampliando os estímulos conforme vocês forem cultivando um estilo de vida mais saudável, voltado para o desenvolvimento pessoal, voltado para a melhora metabólica, buscando saúde e longevidade, tá bem? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês colocaram aqui. Vou lá no início. Tá? É a mini live sobre não tenha medo dos jejuns prolongados e das medidas extremas. Aprenda que isso faz parte de um processo bem maior. Cada um tem o seu processo. Ninguém pode se sentir derrotado porque a competição nunca é de uma pessoa com o médico, de uma pessoa com outra pessoa. A competição sempre é da pessoa contra ela mesma. Quando eu faço um jejum, quando eu fiz jejum semana passada de 48, e há muito tempo eu não fazia e decidi fazer de 60, eu não estava olhando no Instagram se alguém ia fazer um jejum de 50 e por isso eu ia fazer de 60. Eu fiz contra mim mesmo, que tinha conseguido fazer de 48, achei tranquilo. Na minha história do passado eu fiz jejuns maiores e eu decidi fazer um jogo contra mim mesmo. Então toda disputa sempre é nossa contra nós mesmos. Eu estou falando isso agora para todos vocês que estão me escutando, mas estou falando isso principalmente para o meu grupo de acompanhamento do WhatsApp, que eu deixei paralisado hoje, e vou liberar só depois que eu colocar o link desse vídeo, porque eu quero que todo mundo que me conhece, todo mundo que é meu paciente, todo mundo que está em grupos de WhatsApp ou que venham a participar de eventos que eu promovo ou de cursos que eu venha a dar, entendam assim, ó, sempre o desenvolvimento pessoal é pessoal. E sempre os desafios que a gente impõe para nós mesmos é para ampliar a nossa própria capacidade de superação, nunca comparando com o outro e sabendo que o outro tem uma história diferente da nossa, tá bem? Então, quando vocês me virem fazendo coisas extremas, voltem para a sua vida e comecem de onde vocês estão e desafiem-se a si mesmos a ir adiante, tá? É isso que eu preciso dizer para todos os que estão me conhecendo agora, seguidores novos e quem está nos grupos de WhatsApp. A disputa ela é sempre nós com a gente mesmo. Por isso que eu fiz aquele texto do WhatsApp, do Instagram ali, que diz assim, ó, sinta-se apoiado por pessoas que têm a mesma ideia, os mesmos objetivos que tu. Sinta-se apoiado por essas pessoas, mas te prepara para fazer tudo sozinho.
Se não tiver apoio em casa, se não tiver apoio do cônjuge, se não tiver apoio na firma, não interessa. A gente tem que estar preparado para fazer tudo sozinho. Por quê? Porque desenvolvimento pessoal é pessoal. É a gente com a gente mesmo e a gente contra a gente mesmo. Tendo apoio, maravilhoso. Se não tiver, vamos fazer tudo igual. Muito bem. Pronto, terminei. Deixa eu ver agora aqui os comentários. As perguntas. Olha aqui quanta gente, hein? Muito legal. Tem que lembrar que tu vive isso há muito tempo. Isso aí, Luciana. Essa é a minha vida. E essa é a minha vida, assim, ó. Essa é a minha vida. Tá? Isso não é falso em nenhum momento. Essa é a minha vida real. Mas é possível para todos, com certeza. Eu amo jejum, fui super criticada e muito elogiada, pois meus jejuns são longos. Olha aqui, ó. Meio Manuca. Me manda um direct ali, vamos marcar uma live, tá? Eu também faço jejuns maiores, hoje em dia não mais, hoje em dia não tanto. Mas eu tenho na minha história isso também, e tenho na minha história profissional histórias de pacientes que fizeram também bastante, tá? Mas isso a gente conversa numa live e vamos falar sobre esses aspectos. Não entendo assim, mas minha cena, não entendi. Eis uma bailarina aqui, isso mesmo, acham que é fácil. Nunca é fácil, é que as pessoas veem o processo já pronto, então quando me vê já pronto, acha que tudo é tranquilo, que tudo é fácil e que a pessoa é fraca. Na verdade não, na verdade o que separa uma pessoa que teve sucesso de uma que não teve foi o tempo em que ficou tentando. A pessoa que fracassa ou que não consegue, não é que ela não seja capaz, é que ela desiste muito antes de conseguir ter o sucesso, né? Muito bem. Sempre tentando. É isso aí, Leandra Teixeira, treinando os músculos. Jejum é como um músculo, a Maíra Soliani falou, exige treinamento. Muito bem. Jejum intermitente, posso fazer à noite? As horas da noite contam como jejum, com certeza. Parará. Magra, forte, com saúde, adora uma cervejinha. Pensa assim, ó, pensa que tu tem um filho de 15 anos, ele é forte, magro, mas adora fumar crack. A resposta é a mesma, assim, tá? Se tu acha que porque ele gosta é motivo que ele possa fazer, então tu pode seguir tomando a tua cervejinha tranquilo. Se tu acha que a decisão do que pode ou que não pode é a adequação e o desfecho, aí tu pensa melhor e organiza essa cervejinha. Muito bem. Uma vez ao dia pode ser bom. Andrei botou uma vez ao dia. Eu acho que tu tá falando aqui, Andrei, uma vez ao dia pode ser bom. Eu acho que é a frequência alimentar de uma refeição ao dia, que é chamada OMAD, One Meal a Day, que pode ser top, pode ser muito bom e tem vários jeitos de fazer. Existe uma modalidade de OMAD, de uma refeição ao dia, que é chamada Warrior Diet, que é a dieta do guerreiro, que tu fica em jejum ao longo do dia, durante o dia, vida normal, trabalhando normal, tudo tranquilo. No máximo comer pouca coisa assim, uma fruta pequena, um punhado de castanhas ou nozes, mas muito pouco, ou não comer. No fim do dia fazer exercício extremo, musculação, e depois um banquete. Isso, claro, óbvio que também é para paciente mais avançado, mas é um banquete noturno, assim, depois do pôr do sol, com jejum diurno e exercício no fim da tarde. Eu fiz isso, teve resultado muito bom. É desafiador, mas é legal, assim, funciona, dá para fazer. A gente tem que experimentar tudo, tem que conseguir secar. Uma coisa sobre o jejum e sobre low carb e sobre dieta natural de processamento mínimo que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Mas eu não consigo. Quando eu não consigo, já é uma coisa que já me afeta. Eu estava brincando esses dias com o Daniel, que é o meu colega aqui, dizendo assim que eu adoro ganhar coisa, eu adoro ganhar uma competição comigo mesmo, assim, eu adoro ganhar. Mas não é o que mais me motiva, o que mais me motiva é que eu odeio perder. Me irrita perder, eu não gosto de perder. Então eu até gosto de ganhar, mas o que eu odeio mesmo é perder. Então dizer assim, tem que tirar todo o carboidrato. Eu não consigo. Não existe o não consigo. Como assim não consigo? Não tem não consigo. Tem que pular o café da manhã. Tá, o Dr. Marcelo fez 60 horas de jejum. E eu tenho que pular o café da manhã. Não, mas pular o café da manhã eu não consigo. Como assim não consigo? Não existe não consigo.
Não consigo é a pior coisa para mim. Não existe não consigo, é a pior coisa. Não consigo, não admito não consigo. Muito bem. Pular o café, parará. Tomar água com limão e glutamina. Tá, mas por que a glutamina? Glutamina caiu, né? Já faz alguns anos já. Glutamina, assim, ó, uso pontual, eventual, talvez, na disbiose, quem sabe, na disbiose. Ah, vamos ver. Mas assim, quebra o jejum. Como confio pular meu coffee, consigo pular meu almoço, beleza. Mesmo que não precise pular, tá? Não precisa pular, mas agora eu tô no mundo, tô no Instagram do Dr. Marcelo, tô no Instagram do Dr. Fulano, tô seguindo a nutricionista fulana, eles falam sobre dieta natural de processamento mínimo, low carb, jejum, e eu tô nessa vida, tô aprendendo isso. Pô, mas então tu tens que fazer as coisas, né? Ah, mas eu não preciso pular. Não, mas então pula. Pula para criar armas, para criar cultura, para criar conhecimento. Esses dias eu vi uma personagem do Instagram, que talvez alguns de vocês saibam de quem eu estou falando, uma personagem do Instagram, que ela está perdendo peso, ela tem muito peso para perder. Eu vou falar uma coisa muito interessante agora, tá? Preste atenção, isso é uma coisa muito importante para quem está em processo de mudança de vida, mudança de composição corporal, de saúde, etc. Essa pessoa, ela tem muito caminho pela frente, assim, tem quilômetros pela frente para viver. E ela, às vezes, como é que eu vou explicar isso para vocês? Ela se comporta, assim, como se o jogo já tivesse ganho. Isso me dá medo. Se comportar como se o jogo tivesse ganho faz com que, no primeiro tropeço, haja muita desmotivação, ou quando tenha dificuldades, assim, comece a cair porque está tão focada no sucesso que não está preparada para o fracasso. E, na verdade, a conquista do sucesso está na sobrevivência do fracasso. Não sei se vocês conseguem me entender, essas alturas do campeonato, 10h30 da noite. Mas assim, ó, sempre num projeto, as coisas vão dar certo e as coisas vão dar errado. E é normal, as coisas tendem a dar errado. Quem já participou de workshop já ouviu eu falar a seguinte frase: a entropia no universo é crescente e o grau de desordem do sistema tende a aumentar até que uma força externa atue sobre ele. Isso é da química. Então as coisas tendem a dar errado. No final, nas coisas da vida, as coisas tendem a dar errado. Ó. Então, sempre num projeto, vai ter momentos em que as coisas vão dar errado. Então, como é que a gente faz para sobreviver aos momentos em que as coisas vão dar errado? A gente se prepara quando as coisas estão dando certo. Esse é o desconforto voluntário, essa é a hormese, esse é o banho frio do Dr. Marcelo, é o jejum. Precisa fazer? Não precisa, mas isso deixa mais forte para quando as coisas derem errado a gente ser capaz de sobreviver. O sucesso não está na ausência do fracasso, está na sobrevivência ao fracasso. Então, o que eu quero dizer daquela pessoa lá que tá começando a perder peso, tem muito peso para perder, mas se comporta como se já tivesse tido sucesso? Nessa hora tem que praticar o desconforto voluntário, tem que fazer um jejum já. Ah, mas eu ainda estou perdendo peso, não preciso fazer jejum já, treina um jejum agora. Ah, eu estou comendo carboidrato, não preciso tirar carboidrato porque eu estou emagrecendo, já treina low carb agora. Porque quando tiver platô no futuro e precisar fazer low carb, não vai apanhar como vai ter que apanhar no platô lá depois. Quando tiver alguma coisa dando errado em casa, na família, que o estresse venha e torne tudo mais difícil, tu já está preparado a sobreviver à dificuldade. Então, sempre assim, ó, quando as coisas estão dando certo, é hora da gente se organizar e treinar para quando der errado. Isso faz com que quando está dando certo, as coisas são fáceis e a gente tem uma potência muito maior para resolver. E faz com que a gente tenha potência para sobreviver na dificuldade quando ela aparecer. Isso é o desconforto voluntário explicado em outras palavras. Nem sei se me fiz entender, mas eu achei legal. Parará. Por que tu fizeste jejum, então? Eu acho que a essas alturas já ficou respondido, mas, de qualquer forma, eu vou responder com outras palavras. É para treinar, para fazer isso que eu acabei de falar. Por que eu fiz jejum, então? Para treinar comprometimento, para treinar foco, para treinar disciplina, para treinar sobreviver às dificuldades, para estar com a cabeça preparada quando as coisas não forem bem. Eu posso te dizer assim, ó, por que eu fiz jejum agora? Porque agora está tudo bem. Porque agora está tudo bem. Então eu fiz jejum maior. Por quê? Porque estando tudo bem, eu me treinei com uma coisa difícil para estar pronto quando não estiver tudo bem.
Entendesse? Então eu treinei a mente, eu treinei o corpo, eu aumentei minha flexibilidade metabólica, eu aumentei minha capacidade de focar. No jejum prolongado, quem já fez jejum prolongado pode comentar aqui e avisar. A gente chega uma hora assim que para tu te manter no foco e controlado, a gente passa a não escutar muito mais o ruído, assim, os problemas dos outros. A gente foca no que tem que fazer. Presta atenção no que tem que fazer. Hidrata, uma pitada de sal, o horário no trabalho, no caso em casa, assim, atenção para as crianças, a hora da janta, a hora de dar banho, etc. E não começa a prestar atenção em problema nenhum, a gente foca para manter o jejum funcionando. Então isso é importante para depois. Então se eu tenho um projeto que eu quero fazer dar certo, e eu tenho que me preparar para fazer ele dar certo, sendo fácil ou difícil. Então eu treino o difícil quando as coisas são fáceis, de modo que quando eu me expor ao difícil, eu estou preparado para passar, entendeu? Por isso eu fiz o jejum. Caldo de limão com própolis quebra o jejum? Acredito que não. Acredito que não. Adoro a Maíra, mas prefiro tu. Oh, que honra, mas não faz assim. Gosta dos dois, tá? Ciclo circadiano, é isso aí, isso aí. Cadê a Janete? Não vi a Janete. Mari Peluf, te adoro. Janete, estava ali, Janete. Muito bem. Boa noite. Como voltar a comer corretamente? Me perdi. Olha aqui, ó. Tu tá me fazendo fazer aquelas respostas grosseiras que eu faço, tá? Mas são respostas grosseiras do bem. Respostas grosseiras do bem. Me perdi na dieta. A gente tem que pensar na vida como um todo. Tem que pensar assim, ó. Primeiro, que pessoa tu quer ser? Que saúde tu quer ter? Que exemplo tu quer dar? Tu tem que pensar numa coisa muito maior do que na comida em si. Tem que pensar assim, ó, qual o significado disso para ti? É impossível, eu digo, os meus pacientes escutam eu falar 1000 vezes, é impossível para mim hoje comer um pastel folhado de goiabada com coca. Isso é impossível eu fazer, porque isso não tem espaço na minha vida ela é muito maior do que isso. Para tu conseguir me tirar de uma dieta natural de processamento mínimo, adequada biologicamente, com frequência alimentar baixa, tu vai ter que me dar um motivo muito forte para isso. Porque eu tenho uma saúde hoje inquebrantável, hoje eu me sinto bem, hoje eu estou forte, eu estou magro, eu não tomo nenhum remédio, eu sou um exemplo bom para os meus filhos, para os meus pacientes. Como eu comeria um pastel folhado? É impossível. Mas se tu ainda consegue, é porque tu não entendeu nada disso ainda. Primeiro, tu ainda acredita em partes que não faz tão mal assim. Tu acredita que talvez, tudo bem, a gente pode comer, né? O melhor é não comer, mas pode. Não, não pode. Não pode. Enquanto tu ainda acredita que pode, tu ainda não entendeu a bioquímica envolvida, tu não entendeu a parte cultural envolvida. E tu não entendeu principalmente assim, ó, o que eu falei no começo da live. O teu nome, Gislene. Se não escutou a live desde o começo, ou se por acaso nem está aqui mais, volta e assiste isso desde o começo. A gente precisa entender de uma vez por todas que todos os estímulos biológicos do ambiente geram desfecho metabólico e alteram a nossa saúde, mas a dieta é o que faz isso de maneira cabal. O nosso corpo, ele é hoje a construção feita com tudo que a gente comeu até hoje. E o nosso corpo daqui a 1 mês, 2 meses, daqui a 30 anos, ele vai ser o produto da construção com a matéria-prima que tu tá dando para ele hoje. Então, se tu ainda hoje consegue comer um pastel com Coca-Cola, tu não está entendendo que tu está formando o teu corpo do futuro. O teu corpo do futuro, ele é produzido com as coisas que tu come hoje. Então, essa é a parte mais fácil de entender, assim, como voltar a comer direito? É entender que tu... Depende, assim, ó, se tu sabe a teoria dos hashtag 4, hashtag 3, hashtag 2, hashtag 1? Se tu já acordou para a vida que tu quer ter saúde e longevidade... Tu já entendeu, assim, não tem mais como comer farinha, açúcar, óleo e consumir álcool de maneira frequente e com total liberdade, como era quando a gente era ignorante. Hoje nós não somos mais ignorantes, e quando a gente deixa de ser ignorante, o nosso caráter começa a ser testado. Porque agora tu não é mais ignorante, tu tem conhecimento. No momento que tem conhecimento é uma questão de caráter. Então conhecimento gera entendimento. O conhecimento com o entendimento forma uma coisa que a gente chama de cultura. Quando tu mudou o conhecimento e o entendimento, tu mudou a cultura. Se tu mudou a cultura, é porque tu agora já deve ter trocado certezas que tu tinha por outras certezas. A gordura faz mal? Não, gordura não faz mal. Açúcar a gente pode consumir? Não, não pode consumir, a gente troca certezas. Uma pessoa com uma cultura modificada
Com outras certezas, altera o hábito e começa a mudar as coisas no dia a dia, de maneira automática. Agora não existe mais pão, margarina, açúcar, óleo, isso não existe mais. O hábito agora, o normal, é consumir manteiga, é consumir ovos, é consumir queijos, é consumir carnes, é consumir saladas. Esse é o novo normal. E esse vai ser o hábito daqui para frente para o resto da vida. Quando tu entender que esse é o normal e essa é a lógica da vida, não existe o sair. Doutor, eu saí da dieta. Não, então tu nunca teve na dieta, porque tu nunca entendeu. Quando tu entender, esse vai ser o teu novo normal. Se tu consegue sair, tu nunca entrou. Louco, né? Tu faz jejuns semanais? Não faço jejum. Eu faço tudo. Eu como 4 vezes por dia, como 1 vez por dia, faço um jejum. Há muito tempo eu não fazia jejum. Depois da live com a doutora Maíra Soliano, eu fiquei com a pulga, porque eu fazia jejuns lá. Há 6 anos atrás eu fazia bastante jejum prolongado, assim, 2, 3, 4 dias de jejum. Depois nunca mais tinha feito. Agora voltei a fazer por treinamento, porque eu tenho muitos projetos em andamento que demanda foco, concentração e capacidade de se sobressair às dificuldades. Então o jejum ele é muito bom como treinamento de foco, disciplina e comprometimento. Por isso eu andei fazendo uns jejuns aí, de vez em quando vocês vão ver eu fazendo uns jejuns. Miriam, me coloca no grupo. Não dá, Miriam, eu vou abrir outros grupos. Fica ligado aí, bota o teu nome no link da bio, tem ali grupos de acompanhamento, deixa o teu e-mail ali, que daí eu te aviso quando eu abrir. Doutor, eu quero entrar pro grupo. Graciele. Ah, tá, mas Graciele, Graci Hoffman, tu pode entrar no grupo, que tu já participou do grupo. Tu tens que me mandar um direct ou um WhatsApp. Quem já participou de grupos prévios pode voltar pro grupo. Parará. 65 quilos eliminados, jejuns de todos os protocolos. Construir e inspirar sonhos. Também me manda um direct, porque há horas nós estamos para fazer uma live e a gente fica se falando por direct, não marca essa live. Vamos fazer essa live sim, vamos contar essa história. Valéria, como você entra no grupo do WhatsApp? Bota lá no link da bio ali de acompanhamento de grupo. Costumo fazer jejum. Como lidar com vai ficar doente? Tem que parar de falar que está fazendo jejum. A gente não tem que dar satisfação para hashtag 3 e hashtag 4. O que a gente tem que fazer com hashtag 3 e hashtag 4 é esfregar resultado na cara deles. A gente quer parecer saudável e magro e deixar eles tomando cerveja. Muito bem. Dieta do guerreiro, isso aí. Tá, pessoal, eu acho que deu, né? Estamos aqui muita coisa. Foi show, gostei, né? As lives sempre acabam ficando legais, vocês participam bastante. Muito bem. Aqui o... Não, deixa quieto. Doutor, como te sentia nas horas finais do jejum? Tinha fome? Não, eu hoje em dia, como eu tenho muita flexibilidade metabólica, nesse último jejum mesmo, então, eu não senti nada, assim, tranquilo. Eu tava louco para comer, porque 3 dias sem comer, a gente fica com vontade de comer, né? Mas eu tenho que ser sincero, não tinha fome, nem dor de cabeça, nem nada. Tá, pessoal, deu, né? Tá muito tarde, valeu, apareça, eu vou fazer de novo, vou ver se amanhã eu faço de novo, se eu conseguir, mas não posso prometer, tá? Aí a gente conversa de novo, tá? Tudo de bom, vou deixar salvo aqui. Foi um prazer, até mais, tchau, tchau.